Aí foi. Olá, pessoas e pessoas! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas! Hoje a gente vai falar da toca, ou do Minestra de Letrinhas. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês que antes do blog, ainda antes do canal, o blog se chamava A Toca. Por quê? O que é essa toca? Ela é uma dimensão criativa, onde se reúnem todos os meus personagens, as minhas histórias. É como se fosse a minha Arcádia, mais ou menos. Às vezes essa minha toca, ela é um lugar de refúgio, mas principalmente ela é um lugar literário, onde eu me sinto em casa, literariamente falando. Então é onde eu guardo todas as minhas criações, os meus personagens. Seria uma parte do meu subconsciente materializada, onde eu reúno toda a minha obra, todos os meus personagens, todo o meu lado criativo. A toca, ela existe desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a falar, criar esse ambiente literário do meu subconsciente, eu tinha assim uns 5, 6 anos de idade, que eu me lembre. Foi quando eu criei meus primeiros personagens, eu comecei a reunir todos eles, e aí eu dizia que eles se reuniam em um lugar, e esse lugar que seria a toca. Então é o subconsciente criativo que eu materializei para um lugar físico que eu chamo de toca. Hoje em dia, Minestra de Letrinhas. É como se o Minestra de Letrinhas, o canal, ele é como se fosse um pedacinho da toca, tá? Um pedaço bem pequeno mesmo, que é a parte onde eu consigo expressar um pouquinho do que tem dentro da toca. Tá? Então, digamos que o Minestra de Letrinhas, ele é a materialização, a expressão escrita de uma parte da toca. A toca, ela se solidificou realmente porque uma vez eu sonhei com um dos meus personagens, que é o Lucas Coelho. Eu sonhei com ele, sonhei com a cidade onde ele morava. Eu montei toda uma história sonhando, e esse sonho ele se repetia todas as noites. E tinha uma continuidade, literalmente. Eu parava num pedaço do sonho e na próxima noite eu continuava esse sonho. Aí um dia eu sonhei que esse Lucas ele me apresentava 3 portas. Dessas 3 portas eu tinha que escolher uma. Eu não sei o que tinha nas outras e eu nunca vou saber. Mas a que eu escolhi dava na toca. A partir daí foi que a toca ela se estruturou mais. Eu consegui enxergar melhor como que era essa estrutura física desse lugar, desse subconsciente criativo. E como que é essa estrutura física, então? A toca, ela é um enorme de um salão, assim, bem grande mesmo, feito de azulejos verdes, tudo as paredes e o piso são assim. Nesse salão existem vários tubos, como se fossem aqueles tubos de brinquedão mesmo, sabe aqueles brinquedos que as crianças tem todo um trajeto que elas têm que fazer, aí tem os tubos que elas escorregam, tem bolinha, piscina de bolinha, tem às vezes pula-pula. Então, na toca tem esses tubos, né, que seriam os escorregadores, e cada um desses tubos leva para um universo que tem a ver com as minhas criações. Então tem o universo da Turma da Mexicana, que eu já mostrei aqui a turma dela do vídeo. Tem o universo da Turma do Peral, que é um outro grupo de personagens meus. Tem o universo da Rubi, que é uma outra personagem. O Lucas. Então cada um tem um universo que é bem particular, que tem características particulares, tanto físicas quanto o ambiente,
personagens, o tipo de criação, de desenho, de escrita desses personagens, e cada um desses tubos leva para um desses universos. Quando eu era mais nova, eu fazia muito isso, acontecia muito, né? De eu entrar na toca. Então, às vezes eu tinha que resolver alguma coisa com meus personagens lá. Então, como é que a gente faz para entrar na toca? A primeira forma é através dos sonhos. É uma coisa meio aristotélica platônica. Existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo real é esse que a gente vive no dia a dia, né? Tudo que a gente faz, a gente come, a gente trabalha, a gente namora, sei lá, tudo isso a gente faz no mundo real. E o mundo ideal seria o mundo dos sonhos. Que o que é isso daí? Na verdade, é um mundo que a gente vive inconscientemente. É o nosso subconsciente, literalmente. Então é esse mundo ideal que eu acredito que a gente consegue entrar nele através dos sonhos. Então eu acredito sim que os sonhos todos eles acontecem, mas de uma forma diferente dos acontecimentos desse mundo real. A gente está vivenciando esses acontecimentos todos no subconsciente. E porque o nosso subconsciente às vezes ele se confunde um pouco, então acontecem coisas, o nosso inconsciente projeta nos sonhos e que só acontecem lá justamente porque a gente está vivendo dentro do inconsciente. Então, uma das formas que a gente entra nesse mundo inconsciente, subconsciente, que seria a toca, é através dos sonhos, que é o que eu chamo de porta dos sonhos, que é aquela porta que eu tive que escolher lá no sonho do Lucas. Ou então, existe uma porta embaixo das nossas cobertas. Isso, claro, depois eu fui crescendo, fui amadurecendo melhor as ideias. Hoje em dia não é mais muito assim. Inclusive, essa porta dos sonhos, eu acredito piamente nisso. Tanto que uma vez foi apresentado para mim a chave dessa porta dos sonhos. E para vocês verem como que é tão verdade, eu desenhei ela e depois eu sonhei que um dos meus personagens, eu nem vou saber qual que é agora, mas um dos meus personagens estava me mostrando. Inclusive, eu tenho vontade de tatuar ela e também fazer um pingente, brinco, alguma bijuteria, alguma coisinha com o desenho dela. Inclusive, se vocês souberem de pessoas que fazem bijuteria, fazem coisa de metal, sei lá, de alguma coisa assim, me indiquem pra eu fazer a chave da porta dos sonhos. E o desenho é esse daqui, ó. Vamos ver se vai focar direitinho. Vocês estão vendo? Depois eu vou tentar colocar ele melhorzinho aqui no vídeo, mas é esse o desenho da chave da toca. Quando eu era criança, lá nos meus 5, 6 anos, quando a toca começou, eu dizia que eu tinha milhões de personagens. Então existiam, tipo assim, 100 Jéssicas, 1000 Catarinas, 200 Joões. E muitos deles não tinham, assim, uma participação efetiva na minha vida. Eles só existiam mesmo. Conforme eu fui amadurecendo, crescendo, eles foram se definindo melhor. Então foi ficando na toca só quem realmente era um personagem completo, ou seja, tinha nome, tinha função, tinha personalidade, tinha casa, tinha história. Dependendo do universo, eu também sou personagem neste universo. Então, por exemplo, na Turma da Mexicana, tem o desenho meu lá também, que é a Carrel. Na turma lá dos sonhos. São personagens que vieram realmente do sonho. Que tem a Menipo, tem o Turus. O Turus é um personagem muito, extremamente importante. Um dia eu quero fazer um vídeo só do Turus. Mas ele é dessa turma também. Tem o Tommy, tem o Lucas.
Na verdade, são dois Lucas que tem o Lucas Coelho e o Lucas Guaxinim. Nessa turma eu também sou personagem, então eu também interajo diretamente com os meus personagens, mas tem outros universos que eu não existo como personagem, só sou criadora mesmo e a minha relação com os personagens é bem indireta e às vezes é até nula. Então, na turma do Peral, por exemplo, eu não sou personagem. Na turma lá da Condessa de La Pertuale, não tem nenhuma mísera indicação de que eu exista, sabe? Então, a minha relação com os personagens varia bastante também. Mesmo que de vez em quando a gente se reúna todo mundo na toca, todos os personagens de todos os universos, isso acontece com bastante frequência, principalmente quando é aniversário de alguém. Então, todo mundo interage. Outra coisa que é importante eu falar é que eu não crio nenhum personagem. No máximo, eu dou forma para eles, né? Eu dou estrutura. Então, ou eu faço desenho, ou eu escrevo a história deles, mas eu não faço assim, eu não falo, quero criar um personagem que seja assim. Não. Os meus personagens sempre se apresentaram para mim. Também tem várias situações. Na turma da Caliandra, e do Miller, e do Finício, eu ouvi esse nome, que é o nome da Caliandra. É o nome de uma árvore, tá? Eu ouvi e achei muito legal e coloquei na minha lista de nomes, porque eu colecionava nomes. Então aí o que aconteceu? Um dia eu tava estudando e daí eu tava de saco cheio e eu comecei a conversar comigo mesma. E aí a Caliandra começou a responder. E desse jeito foi que a Caliandra se apresentou para mim. Ela começou a conversar comigo. Agora tem outras situações também. É como se eu só estivesse contando a história. Os personagens eles vão surgindo, sabe? Eu não paro para criar um personagem. Eles sempre surgem. Eu não fico pensando nas características físicas e psicológicas deles. Eles vão apresentando essas características para mim. Eu não tenho poder de decidir o que acontece na vida deles. Tanto que muitos dos meus personagens já me decepcionaram algumas vezes. Eu tenho personagens que são falecidos e que eu não tive poder de controlar esse falecimento deles. Tá tudo bem, fazer o quê, né? A gente não tem controle sobre a vida dos outros. Os meus personagens têm vida independente. Então, assim, eu digo que a minha relação com os meus personagens é quase uma relação de esquizofrenia mesmo, porque eles são independentes, eles têm as vidas independentes, são donos das próprias vontades. A vida dos meus personagens não influencia na minha própria vida. Por que eu mudei o nome, o canal do blog de Toca para Minestra de Letrinhas? Primeiro porque eu já achava Toca um nome muito infantil e genérico. E a gente cresce, amadurece e a Toca também passou por essa etapa. Então eu queria um nome mais consistente, mais impositivo. Então eu mudei para Minestra de Letrinhas e também vocês podem ver nesse vídeo que vai aparecer nesse link aqui, ó, que eu tô falando, explicando um pouquinho de por que o nome da Minestra de Letrinhas é Minestra de Letrinhas. Eu falo um pouquinho sobre como que surgiu o meu canal. Assistam esse vídeo também. E também porque já existia um blog com o nome de Toca, a Toca, né? Que inclusive tirou o meu do ar da primeira vez, porque o meu blog ele saiu do ar 2 vezes. A primeira foi quando era a Toca, que daí esse outro blog tirou o meu do ar, porque eu tava imitando. E da segunda vez que aconteceu aquilo que eu também conto nesse vídeo que tá nesse link aqui, eu também conto
por que saiu do ar, o que aconteceu e por que eu migrei, inclusive, para o YouTube com Mestre de Letrinhas, tá? Então não deixem de assistir o vídeo aqui, que explica bem mais coisa também do que eu já tô falando nesse vídeo, ok? Falar da toca é muito complexo para mim, muito difícil. É a primeira vez que eu tô falando abertamente, de uma forma mais concisa, consistente, do que é a toca. Primeira vez é esse vídeo. E eu tenho vontade, sim, de escrever e registrar e expressar toda a toca, todos os universos que tem na toca, todos os meus personagens e as minhas histórias, mas por ser tão complexo e volátil, é muito difícil. Então, assim, na medida do possível, eu tenho conseguido expressar. O canal tem me ajudado bastante, eu já tenho falado muita coisa, mas ainda é bem complexo, bem difícil de organizar, bem difícil de falar, assim. Por que eu ainda continuo me referir como a toca em vez de minestra de letrinhas? Eu acho que conforme eu fui crescendo, eu fui separando melhor as coisas. Então a toca em si é mais esse espaço físico mesmo, esse salão cheio de tubos que eu falei, onde estão os meus personagens e todos os universos. Minestra de letrinhas já são pequenos pedaços da toca, sabe? Então eu acho que minestra de letrinhas seria mais assim, as partes que eu consigo separar e organizar e estruturar melhor e consigo expressar. Então eu costumo dizer que cada pedacinho, cada parte que eu consigo organizar e expressar o mundo é uma letrinha dessa minestra toda que seria a toca. Peraí que tem uma imundo aqui, eu vou... Voltando. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais alguma coisa que eu falei desse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida que ficou para trás e que não ficou bem explicado no vídeo, também comentem aqui embaixo, que eu leio todos os comentários, eu procuro responder todos. E também quando eu acho viável, eu faço um vídeo mais aprofundado, né, nos comentários de vocês. Então não deixem de comentar, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês receberem a notificação. E já aproveitem e me digam aí sobre o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal, que tenha em relação ao universo literário ou não, sei lá, que tenha relação comigo, né? Às vezes você tem alguma curiosidade sobre mim que eu nem faço ideia, então não deixem de comentar, de participar, tá bom? Agora eu tenho um Instagram, não sei se todos sabem, mas eu tenho um Instagram também que eu promovo os vídeos e outras coisas da minha profissão, que é revisora textual e professora de língua portuguesa, editoras me notem. Então sigam também lá no Instagram, @minestra de letrinhas. Eu vou ver se eu consigo deixar em algum lugar aí no vídeo para vocês seguirem. E é isso. Queimadinhas de índio para todo mundo, ótimas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!